Olá, eu sou Fernanda Felipe, venho falar sobre o meu trabalho de história da cultura afro-brasileira. Eu sou estudante da turma de pedagogia do Polo Cora Coralina e Alexânia da Faculdade UEG. Então, eu li o material fornecido, assisti o vídeo e o que eu pude compreender, o que eu pude entender, nada mais do que a gente já conhecia, né? Sobre a história dos escravos. Quando Pedro Alves Cabral chegou ao Brasil, ele não achou riquezas como diamantes, pedras preciosas, ouro. Ele achou muita terra. E isso, para ele, foi muito valioso, porque ele explorou, o Brasil, eles foram explorando, eles exploraram. Quem habitava na época eram os índios, e os índios foram os primeiros tomados como escravo. Eles foram marcados, tá, a ferro quente e obrigados a trabalhar como debaixo de armas de fogo, como escravo nas plantações. Mesmo assim, eram muito trabalho para pouca mão de obra. E como já existia a escravidão nos outros países, começou-se a trazer ao Brasil. Chegavam ao Brasil navios com cerca de 600 a 500 mil homens negros trazido da África, não só homens, mulheres também. As mulheres eram mandadas para as casas para ser escrava, cozinheira, faxineira, objetos sexuais dos homens brancos, muitas vezes vendiam também para ser prostituta, para se prostituir, e os homens trabalhavam na roça, nas plantações de algodão. E chegou-se um tempo que só foi ampliando, ampliando, e o Brasil, ele foi considerado o maior exportador. O número no Brasil era muito grande e mais cruel também, porque os escravos aqui eram muito maltratados. Eles eram presos em troncos, acorrentados, açoitados quando não, vamos se dizer, quando mostrava, né, quando o dono dele estava insatisfeito, vamos se dizer assim para resumir. E eles eram tratados como os animais, inclusive na viagem e aqui também nas senzalas. Eles eram trazidos como os animais. Muitos deles morriam no transporte antes de chegar aqui e eram lançados ao mar. E aqui no Brasil, eles eram tão maltratados por falta de higiene, saneamento básico, má alimentação, não tinha roupa, eles não tinham nada, eles eram colocados em senzalas e viviam como os animais, e muitos morriam. A durabilidade do escravo no Brasil, vindo de fora, já adulto, era de 7 anos. E os nascidos no Brasil, os nascidos como já escravam, eles viviam em torno de 20 anos. Isso para nós pode ser pouco, mas para os feitores daquela época era muito. Por quê? Porque eles rendiam muito. Tá? Tinham também várias doenças. Tinha a peste que pegava, que eram tratadas também como peste silenciosa, porque eles não sabiam decifrar do que ia acontecendo. Mas eu acredito também que isso ia muito do emocional, por maltrato, por abandono, Gente, imagina ser escravo, horrível. Não tem como um escravo viver com dignidade. Só dele ser escravo já acabou a total dignidade do homem, né? Não ter a sua família, não viver mais como ele estava acostumado a viver. A autora, a Kate Barbosa, ela fala sobre isso. No resumo dela, não vi como livro, eu vi como resumo. Ela fala sobre isso, sobre os maus tratos, como eles trazidos, como eles eram tratados como os animais, como eles eram cuidados no Brasil, e sobre as doenças, várias pestes que existia na época, é desumano, até hoje é desumano. O vídeo que fala sobre a história, o Brasil, uma história inconveniente. Por que é uma história inconveniente? Eu pude compreender porque ela é inconveniente, porque na época se calavam. Até hoje, na verdade, se calam sobre a escravidão no Brasil. Por quê? Porque quem está por trás disso sempre é quem tem muito dinheiro. Na época eram os barões, os fazendeiros ricos, os
os milionários, vamos dizer assim, de hoje em dia, né? Eles que estavam por trás disso. E quando se fala em escravidão, a gente não pode olhar só o passado há 500 anos atrás. Não. Hoje ainda existe escravidão na Índia, na China, na Indonésia. Várias confecções, várias fábricas trabalham com escravidão. No Pará ainda existe escravidão na carvoarias, tá? Então a escravidão ela não foi extinta com a abolição. Isso não foi falado no vídeo nem no texto, mas a escravidão ainda existe, ela é real. Eu sou Fernanda Felipe, estou fazendo a minha atividade de história, espero que tenha ficado bom. E espero que vocês também tenham gostado da minha ajudante. Muito obrigada!